é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim és feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era feito com o templo que era feito com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E quando vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ao rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firme, quereis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse 33º domingo do tempo comum, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo próximo celebramos Cristo, Rei do Universo. Grande solenidade no qual a Santa Mãe Igreja encerra o seu círculo e começa assim um novo tempo diante da Igreja, que é o tempo do Advento. 15 dias estaremos entrando no Santo do Advento e que nos prepara para recebermos o Menino Deus. Mas temos que observar, meus irmãos, que tudo que foi lido aqui é justamente nos preparando para receber esse nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que muitas vezes no Advento nós estamos esperando um menino que vai chegar, o menino que vai vir no Natal. Não, essa não é a espera mais da igreja. A igreja agora espera, sem dúvida, o Cristo ressuscitado, a segunda volta gloriosa de Cristo Jesus. Aí sim, a igreja clama, a igreja juntamente com seu Espírito Santo suscita cada vez mais o Maranatá. Vem, Senhor Jesus, porque o nosso coração tem sede de Ti, o nosso coração aspira cada vez mais às coisas do alto.
E assim deve ser. Perceba, meus irmãos, que a leitura do Evangelho de hoje muitas vezes pode até nos assustar. Mas Jesus Cristo, Ele só está nos alertando, dizendo a cada um de nós que tudo terá um fim. Tudo na vida tem um fim. A única coisa que permanece é a palavra de Deus, porque ela é eterna, porque parte do coração de Deus. Assim, no Evangelho, Jesus nos recorda que nossa existência ela é breve, tão fugaz. Aqueles que se encantavam com o aspecto majestoso do templo, o Senhor recordou que tudo passa, não ficará pedra sobre pedra. E aqui temos que todos os dias nos questionar: aonde está o meu tesouro? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer bem claro: aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Se o meu tesouro é o próprio Deus, se o meu tesouro são as verdades eternas, sem dúvida o meu coração está em Deus. Mas se eu vivo das ilusões desse mundo, não ficarão pedras sobre pedras, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ainda vale sem dúvida para o dia de hoje. Para que a nossa casa bonita, para o nosso carro, para o nosso dinheiro, para a nossa profissão, as pessoas a quais amamos, os projetos que temos, a nossa própria vida, o Senhor vem nos alertar. Tudo é passageiro. Tudo vai passar. Então, Padre, como é que eu posso caminhar na verdade eterna? Como é que eu posso ser eterno, buscando sem dúvida todos os dias a santidade? E não é uma santidade de demagogia não, meu irmão. É uma santidade que consiste em buscar a Deus de todo o coração, de renunciar e pegar somente a nossa cruz e perceber que da cruz vai jorrar sim o verdadeiro sacrifício que nos imola no altar de nosso Senhor e nos faz compreender que no sofrimento enxergamos sim a cruz, mas da cruz vem a ressurreição e da ressurreição vem sem dúvida nosso Senhor glorioso para julgar a cada um de nós. Não temos que ter medo desse julgamento. Temos que clamar, temos que ter a alegria de buscar a Deus. Porque se nós todos os dias vamos para a igreja, é para contemplar a face de Deus. Se nós buscamos ao Senhor todos os domingos, é para ver Cristo ressuscitado em cada Eucaristia. E assim nosso coração novamente volta para aquilo que eu falei anteriormente: Maranatá, vem Senhor Jesus. Algumas pessoas, quando se fala no fim dos tempos, têm medo e diz: meu Deus, não estou preparado ainda. Temos que estar preparados. Nos diz a palavra novamente, Jesus Cristo nos ensina que não tem nem dia nem hora. É por isso que faz essa pergunta: Senhor, quando será? Quando é que isso vai acontecer? Nem o Filho do Homem sabe, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver todos os dias preparado para ir ao encontro do Senhor. Possa ser que Jesus não volte hoje, mas possa ser que Ele te convide a visitar a morada eterna. E temos que viver com esta paz em nosso coração, porque a morte ela é uma verdade. Ela já foi vencida pelo sangue do Cordeiro. Ela já foi vencida por Cristo Jesus. Ela não tem mais poder sobre mim ou sobre ti. Ela não tem mais poder sobre aquele que professa uma fé cristã, daquele que se diz cristão, daquele que se diz seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não tem mais poder. A morte é nada mais, nada menos do que uma passagem para a vida eterna, como nos ensina o santo, principalmente São Francisco de Assis, no qual nos manda todos os dias contemplar a irmã morte. Não temos que ter medo da morte. Ou até mesmo nosso coração todos os dias, diante do Senhor, preparando para buscar a Ele de todo o coração, perceber as frases que nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, quando diz: Senhor, permita que eu morra para ir ao teu encontro. Somente uma alma que ama nosso Senhor Jesus Cristo, somente uma alma que se prepara para todos os dias estar na presença do Senhor, ela é capaz de dizer essa frase. Pois percebe aquelas velhas palavras de Paulo: não faz mais sentido viver nesse mundo, viver para mim é Cristo e o resto é lucro. Mas muitas vezes estamos simplesmente apegados às coisas terrenas, não conseguimos aspirar às coisas do alto. Mas como é que eu posso fazer esse exercício, Padre? Sem dúvida, todos os dias renunciando um pouco de mim para que eu desapareça e Cristo Jesus apareça em meu lugar. Assim vamos compreendendo que tudo é passageiro. E mais, meus irmãos, como nos ensina Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
E o que não é vaidade é justamente a essência do ser humano, que é buscar a Deus de todo o coração, é estar na presença desse Deus. Que nesse domingo possamos nos reconciliar inteiramente para com Deus. E reconciliar-se com Deus é justamente aquela velha dinâmica. Não adianta eu estar simplesmente na fila do confessionário e não conseguir me perdoar. Não adianta eu estar na fila do confessionário e não conseguir perdoar o meu irmão, porque da mesma forma que Deus perdoa sempre, eu tenho que exercitar o meu perdão. Eu tenho que buscar o meu perdão, e assim seremos conhecidos, como nos mostra o Evangelho no início, o Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, quando diz: quem são aqueles? São aqueles que amam. Vejam como eles se amam. É assim que os cristãos eram conhecidos, aqueles que amam. Hoje podemos dizer, aqueles que se reúnem, porque o amor muitas vezes está longe das nossas igrejas, o amor está longe do nosso grupo, o amor está longe muitas vezes da nossa família. E assim vamos cada vez mais difamando, esquecendo o que é essencial, que é justamente a presença desse Deus, esquecendo o que é eterno e vivendo de algo passageiro, ou simplesmente empurrando as coisas de Deus com a barriga e não fazendo direito. Quando nós somos escolhidos, chamados para exercitar uma função, nos diz a leitura de hoje, sei que no meio de vós, sei que tem muita gente com muito tempo sem fazer nada, sem estar diante, sem se colocar diante da presença do Senhor. Temos que caminhar na presença do Senhor, meus irmãos. Temos que ser servos, fiéis a Ele, seguir e olhar sempre para a cruz, porque quando estamos com os olhos fixos nele, nada jamais vai tirar o nosso foco, que é a nossa salvação. E assim podemos dizer: Senhor, estou aqui para te amar e servir. Que nesse domingo possamos sim ser homens e mulheres que, assumindo a condição de batizado, anunciamos Jesus Cristo com a nossa própria vida. Que possamos nesta manhã reconhecer que nada temos para oferecer ao autor da vida, mas na sua infinita misericórdia Ele nos dá um coração manso e humilde para que possamos o seguir e seguir de perto. Por fim, nos diz ainda nosso Senhor Jesus Cristo: é permanecendo firme que ireis ganhar a vida. É permanecendo firme na presença do Senhor, é permanecendo firme diante dele que iremos ganhar a vida eterna. Lembre, meus irmãos, antes mesmo de fazer qualquer coisa, antes mesmo de fazer qualquer serviço, é estar na presença do Senhor, que é o essencial. Assim ganharemos tempo em Cristo Jesus, ganharemos o céu. Perceba os santos que nos ensina a renunciar cada vez mais para que reine exclusivamente a presença de Deus. Que Maria Santíssima, ela que também amou o seu Filho, nos ensine todos os dias a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.